A paz do Senhor Jesus. A minha Bíblia está aberta no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 2 e no versículo de número 11, que diz assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Querido amigo, esta passagem bíblica narra o momento em que o anjo do Senhor anuncia aos pastores de Belém o nascimento de Jesus Cristo. E aqui nós encontramos uma afirmação da qual eu gostaria de comentar um pouquinho com cada um de vocês que estão nos acompanhando e que irá assistir este vídeo, esta pequena e breve meditação. Eu gostaria de falar a respeito da mensagem completa, porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, eu acredito que ela tem uma mensagem ao coração do ser humano. E se eu fosse resumir a mensagem que a Bíblia tem ao ser humano, eu usaria sim este versículo 11 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. A mensagem que a Bíblia tem ao ser humano é muito simples, porém muito eficaz. É a mensagem que o homem está perdido sem Deus e carece de um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aqui nós encontramos um anjo do Senhor trazendo uma mensagem. E logicamente que qualquer anjo teria melhores condições de transmitir as mensagens de Deus. Todavia, cabe a nós, seres humanos, sermos os pregadores do Evangelho. Nós não encontramos nenhuma referência bíblica na qual o Senhor Deus, o Senhor Jesus, determina que os anjos devam pregar o Evangelho. Pelo contrário, nós encontramos, por exemplo, em Marcos 16, verso 15, a Bíblia dizendo: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando se fez necessário comunicar a mensagem de Deus, por exemplo, no capítulo 10 do livro de Atos, a Bíblia fala a respeito de Cornélio, aquele homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A Bíblia diz no capítulo 10 do livro de Atos, no verso 3, que um certo dia, quase a hora nona, ou seja, aproximadamente 3 da tarde, Cornélio teve uma visão e ele viu um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia que ele deveria enviar alguém até a cidade de Jope e procurar um homem chamado Simão, que tinha por sobrenome Pedro, e este homem lhe diria o que ele deveria fazer para obter a sua salvação. Observe que os anjos propriamente não pregam o Evangelho. Os anjos trabalham, ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme o escritor aos Hebreus nos revela. Mas não é tarefa dos anjos pregar o Evangelho, até porque os anjos não viveram a experiência que nós vivemos, ou seja, a experiência de alguém que era um pecador e se converteu, aceitou a Jesus, teve os seus pecados perdoados
e agora tem a incumbência de ser o embaixador de Cristo na terra e de testemunhar a bondade e a misericórdia de Deus ao seu semelhante. Jesus deixou bem claro no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o serviço de pregar o Evangelho pertence aos homens. Mas aqui no livro de Lucas, nós encontramos um anjo anunciando boas novas para todo o povo, para toda a humanidade, né? E aqui o anjo, ao fazer o anúncio, ao transmitir a sua mensagem, ele dá ênfase a duas situações, a duas informações. A primeira informação é que Jesus Cristo é o Salvador. E a segunda informação é que Jesus Cristo é o Senhor. Eu gostaria que você seguisse o raciocínio e compreendesse, juntamente comigo, que uma mensagem, para ser completa, precisa anunciar estas duas verdades. A verdade que Jesus é o Salvador e a verdade que Jesus é o Senhor. Infelizmente, nós estamos vivendo em um período onde as igrejas chamadas neopentecostais e os adeptos da doutrina da prosperidade muitas das vezes anunciam um evangelho o qual apresenta apenas Jesus como Salvador, como aquele que resolve, que salva o homem da sua angústia, que livra o homem da sua dificuldade, da sua necessidade, que provê para o homem o seu sustento, a prosperidade que o homem deseja, os desejos do coração do homem. Infelizmente, muitos estão apresentando Jesus tão somente como um Salvador, mas o Evangelho genuíno apresenta tanto Jesus como Salvador, como também Senhor das nossas vidas. Para servir a Jesus, é necessário se submeter à sua vontade, ao seu senhorio, é necessário renunciar ao nosso querer, à nossa própria vontade, para agradar àquele que nos chamou, para agradar a Jesus de Nazaré. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ora, renúncia está falando da renúncia dos nossos desejos, da nossa vontade, dos nossos planos e sonhos. Renúncia para agradar aquele que nos chamou, para agradar o nosso Senhor. É interessante que o apóstolo São Paulo, quando ele ainda sendo chamado de Saulo, pega cartas junto aos líderes, junto aos sumos sacerdotes, e ele vai em direção a Damasco na intenção de prender, de prejudicar a obra de Deus. É interessante que quando ele se encontra com Jesus, mesmo ainda sem ter um conhecimento, uma revelação de quem era e qual era o propósito de Jesus para a vida dele, é interessante que
quando ele tem aquele encontro com Jesus, ele já passa a reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Não demorou muito tempo, não precisou de um discipulado, não precisou de uma doutrinação vinda por parte de qualquer homem. O encontro que Saulo teve com Jesus fez com que ele reconhecesse Jesus como Senhor e fez com que ele se colocasse na posição de servo. Leia comigo Atos capítulo 9, versículo de número 3, que diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Observe, quem és, Senhor? Mesmo sem conhecer, ele reconheceu o senhorio de Cristo e continua dizendo o texto bíblico: E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora o verso 6 do capítulo 9 do livro de Atos. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Eu imagino que esta deve ser a pergunta de todos aqueles que se encontram com Jesus, de todos aqueles que têm uma experiência com Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres de mim? Qual é o teu propósito, o teu projeto para a minha vida? Nós precisamos aceitar a Jesus como Salvador da nossa alma, porque realmente Ele é o Salvador e não há outro. Por exemplo, em Isaías, capítulo de número 43, versículo 11, está escrito assim: Eu sou o Senhor. Primeiramente, Deus se apresenta como Senhor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Observe que uma coisa está relacionada com a outra. Jesus só salva aqueles que o recebem como Senhor. E Jesus só é Senhor daqueles que o recebem como Salvador. Uma coisa está ligada à outra. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Jesus é o Salvador. Observe o que o texto bíblico vai dizer na primeira carta do apóstolo São João, capítulo de número 4, versículo de número 14, diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Infelizmente, algumas religiões têm dificuldade para entender isso. Ao mesmo tempo que Isaías 43:11 diz que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, o apóstolo São João afirma que Jesus é este Salvador. Ou seja, Jesus é Deus, e o Deus que salva, e o Deus que é Senhor. Glória a Jesus por isso. É impossível alguém aceitar a Jesus tão somente como Salvador. É impossível alguém desfrutar do processo de salvação oferecido por Jesus sem que também venha se submeter ao seu senhorio. Nós precisamos reconhecer Jesus como Deus e Senhor das nossas vidas.
Hoje em dia, muitas religiões que se dizem bíblicas têm dificuldades para reconhecer Jesus como Senhor e Deus das suas vidas. Todavia, a igreja primitiva, ela tinha muita facilidade em reconhecer isso. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 36, está escrito o seguinte: saiba, porém, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja Deus por isso. Ainda em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 33, está escrito: e os apóstolos davam com grande alegria e poder. Ou seja, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Olha também Atos capítulo 7, versículo de número 59, que diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Louvado seja Deus. A igreja primitiva reconhecia Jesus como Salvador e Senhor das suas almas. É interessante que nos nossos dias, às vezes as pessoas se prendem a títulos, a posição, a honrarias humanas e se esquecem da realidade bíblica que envolve todos nós que servimos a Deus. Nós todos somos iguais, somos servos de Deus. E basta. Ser servo de Deus é o suficiente. Louvado seja Deus por isso. Somos filhos, mas também somos servos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo está reconhecendo o senhorio de Cristo. Paulo está reconhecendo que Jesus Cristo é Deus e Deus a qual ele serve. Deus que o salvou, mas Deus a qual ele está servindo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Querido irmão, venhamos nos alegrar, porque além de sermos salvos por este tão bondoso Salvador, que é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nós também somos servos dele. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor por isso. E que nós venhamos a servir a ele, conforme ensina a Bíblia. Salmo de número 100, verso 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele e não nós que nos fez povo seu, pertencentes a ele, povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seu átrio com hino louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor, aleluia, Senhor da igreja, Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, Senhor sobre a minha vontade e sobre a sua vontade, Senhor sobre a minha família e sobre a sua família. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia
e a sua verdade se estende em geração a geração. Que Deus abençoe a sua vida. Que estas rápidas e simples palavras venham te fazer recordar constantemente sobre a mensagem completa. Jesus é o Salvador da Igreja, como também o Senhor da Igreja. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.